Que momento especial, né? De poder louvar o Senhor junto com a família da fé, na esperança de que um dia a gente vai estar fazendo isso, só que diante dEle, fisicamente. Esse dia vai ser maravilhoso. Para vocês que já esteve conosco por um bom tempo, eu acho que você tem reconhecido que Deus está fazendo grandes coisas aqui entre nós. Eu ouvi um amém só. Amém? Deus está fazendo grandes coisas entre nós. Pessoas estão entrando aqui neste lugar, estão ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo sendo pregado, estão se arrependendo dos seus pecados, colocando a sua fé em Jesus como Senhor e Salvador. Pessoas e almas estão sendo salvos. Pessoas estão buscando a tomar aquele próximo passo de fé e de obediência, entrando nas águas para serem batizados, assim declarando para todo mundo que se identifica com esse Salvador. Nós estamos vendo mais e mais pessoas sentindo essa vontade de querer fazer parte de tudo isso, de se tornar membros dessa igreja, de se envolver naquilo que Deus está fazendo neste lugar. Aqui vidas estão sendo transformadas. Famílias e casamentos estão sendo restaurados e fortalecidos. As pessoas estão crescendo no seu conhecimento das Escrituras. Mas não somente crescendo no conhecimento, nós estamos vendo as pessoas aqui dessa igreja colocando esse conhecimento em prática. E assim Deus está utilizando as pessoas para fazer um impacto positivo na vida daquelas pessoas ao seu redor. Se você tem percebido, prestado atenção, é isso que você tem visto aqui. E eu vou te falar, realmente é uma honra, é um privilégio poder participar de tudo isso que Deus está fazendo neste lugar. Tem sido uma honra poder participar dessa obra do Senhor aqui. Mas como vocês viram hoje, meio que deram um spoiler da mensagem hoje, sem querer, como vocês viram, nesses últimos anos, Deus tem deixado muito claro para nós, tem deixado nítido, que Ele não quer apenas fazer grandes coisas aqui neste local. Ele não quer apenas fazer grandes coisas em nós, Ele quer fazer grandes coisas através de nós. Ele quer usar essa igreja que tem sido tão abençoado, como meio de abençoar outras pessoas lá fora. Ele quer abençoar outras pessoas em outras partes dessa cidade, em outros países, por meio dessa igreja. Deus, Ele quer utilizar nós que temos sido alcançados pela graça dEle, para poder alcançar mais e mais pessoas lá fora com essa mesma graça. As pessoas que estão perdidos, essas pessoas que estão confusos, buscando a verdade, as pessoas que estão buscando respostas. Olha, é muito bom ver tudo que Deus está fazendo aqui. É muito bom sentir a presença dEle aqui. A obra dEle neste local tem sido maravilhoso e realmente tem gerado fruto, muito fruto aqui. Porém, Ele quer que nós vamos além. O Senhor quer que nós vamos além daquilo que estamos fazendo aqui. Além da obra que está sendo realizado neste lugar. E como o Ryan falou, estou até um pouco chateado com ele, porque, como eu falei, spoiler total na mensagem. Como ele falou, Deus tem apresentado, colocado na nossa frente, oportunidades para poder participar naquilo que Ele já está fazendo nesses outros lugares. Ele nos convida a participar na obra que Ele está fazendo nos corações de pessoas em Massaguaçu, nos corações de pessoas em Venezuela, nos corações de pessoas em Moçambique. Ele quer que nós vamos além, para alcançar mais e mais pessoas nesses outros lugares. Ele mesmo foi quem abriu as portas, para a gente poder participar dessas missões, para que por meio da nossa ajuda e o nosso apoio, possamos fazer com que essas pessoas também ouçam o Evangelho que um dia nos salvou. E que também possam ter essa esperança da vida eterna que todos nós temos. Igreja, eu tenho certeza que se nós realmente abraçamos esse chamado, se cada um de nós determinamos em nossos corações a entrar firmemente nessa missão, nós vamos ver Deus mover de formas que a gente jamais imaginava.
dele fazer coisas que a gente jamais pensava que Ele iria fazer através de nós. Ele vai mover, tem movido e vai mover de formas ainda mais tremendas em nós e através de nós. Mas para isso acontecer, há uma necessidade muito grande. Há algo que é absolutamente fundamental para o sucesso de tudo isso que estamos falando. Alguém quer adivinhar? Dinheiro. Dinheiro. E provavelmente se você está aqui pela primeira vez, entrou aqui pela primeira vez, talvez você está pensando, lá vai, mais uma igreja que só fala de dinheiro, mais uma igreja que só pensa em dinheiro, mais uma igreja que só tenta... Está cortando muito? Agora só... Som, vermelho. Som. Pega o amarelo. Não? Agora abre aqui. Isso. Aí. Eu falar, agora eu só posso usar uma mão só para falar? Prefiro as duas. Vamos lá. Reconcentrar. Amo esses caras. Talvez é isso que você está pensando, cara, mais uma igreja que só fala de dinheiro, que só busca cada estratégia para extrair mais e mais dinheiro do povo, que só quer enriquecer. Na verdade, eu vou te falar, você chegou num dia raro, um momento raro da nossa igreja, porque todos os outros que estão aqui um bom tempo, sabem que a gente não fala sobre isso aqui nessa igreja, principalmente nesse momento, na celebração, não falamos muito sobre este assunto aqui. Acho que por causa da corrupção, por causa de toda manipulação, de todo o engano que acontece nas igrejas evangélicas hoje em dia, em relação ao dinheiro, muitos líderes, pastores, eu incluído nisso, nós temos um receio de falar sobre dinheiro, porque a preocupação é de sermos associados com essas igrejas, com esses pastores, com essas pessoas que somente se chamam homens de Deus, mas nada mais são do que mentirosos e pessoas gananciosas, buscando formas de manipular e enganar as pessoas a dar mais e mais dinheiro para o seu próprio benefício. Mas isso não é um fenômeno novo na igreja moderna. O apóstolo Pedro, desde aquela época, ele já alertava as igrejas contra esse tipo de comportamento, contra esse tipo de pessoa. Ele fala em 2 Pedro 2,3, ele fala deles: em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventam, ou que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Ou seja, Deus, Ele vai pegar muito pesado com os falsos mestres, os falsos profetas, que nada mais querem do que enriquecer, manipulando o povo de Deus. Mas sabe que só porque existe, ou pelo fato que existe homens corruptos, mentirosos, inventando histórias, fingindo ser homens de Deus, só porque eles existem hoje não significa que a gente então tem que ficar calado, que nós não devemos falar sobre esse assunto tão importante. Se nós, como eu falei, queremos realmente cumprir a vontade de Deus, esse chamado que Deus tem nos dado, esse é um aspecto extremamente importante. Se nós queremos realmente funcionar do jeito que precisamos funcionar, a igreja precisa ser fiel e dedicado a contribuir financeiramente. E lembra que quando eu falo igreja, às vezes a gente pensa igreja num modo bem geral, sabe? Uma instituição. Quando eu falo de igreja, da importância da igreja fielmente ser dedicado a contribuir financeiramente, eu estou falando sobre cada um que fez o compromisso de ser membro dessa igreja. Deixa eu dar uma pausa aqui e falar com vocês que nos visitam hoje à noite.
Eu não quero hoje pressionar você a fazer nada. Eu não quero que você sinta que estamos aqui extorquiando você, explorando você, não é isso. Na verdade, eu estou falando mais especificamente com os membros dessa igreja. Se você nos visita e você tem contribuído e deseja a contribuir, glória a Deus por isso, que Deus te abençoe. Saiba que os seus recursos financeiros estão sendo usados para a honra e a glória de Deus. Mas talvez aproveite esse momento para entender como que essa igreja enxerga, qual é a nossa visão em relação à responsabilidade financeira. Eu quero deixar claro para os nossos membros, irmãos, nós jamais vamos conseguir fazer tudo o que Deus nos chama a fazer se os membros da igreja não são comprometidos e dedicados a contribuir fielmente e generosamente. Queira ou não, é uma parte essencial. A igreja não funciona sem esse aspecto. O próprio mestre falou muito sobre isso, ensinou sobre dinheiro, como devemos lidar com essa parte financeira da nossa vida. Sempre que nós falamos sobre a conduta da igreja, a postura, como que a igreja deve agir, é sábio a gente voltar para analisar a conduta e o exemplo da primeira igreja que Jesus estabeleceu em Jerusalém. Convido você a abrir em Atos capítulo 4. Lá para o versículo 34, lá para o finalzinho. Quando nós analisamos essa primeira igreja, as atitudes que tomaram, a sua conduta, nós percebemos nitidamente que contribuir financeiramente para eles era algo muito sério. Era algo que eles levaram muito a sério. Olha só, Atos 4, 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Lindo, né? Um exemplo extraordinário. Ao ver as necessidades dentro da igreja, aqueles irmãos, sem obrigação nenhuma, enxergaram que era a responsabilidade deles de contribuir financeiramente para poder cuidar dos necessitados, para poder atender às suas necessidades. E é isso que é a visão que nós temos que ter aqui. Que a contribuição financeira não é uma obrigação, não deve ser um fardo pesado, deve ser uma responsabilidade que nós abraçamos com alegria, considerando um privilégio para Deus usar as nossas vidas e os nossos recursos para abençoar outras pessoas. Aqui nós vemos que esses irmãos não contribuíram, porque os apóstolos foram de casa em casa, tentando extrair, forçando essa igreja a contribuir financeiramente. Não. Eles também não fizeram todo esse ato de generosidade, porque os apóstolos, cada domingo, subiam num púlpito e manipulavam, e pregavam, e pressionavam, e botavam um fardo pesado, fazendo as pessoas se sentir culpados se não contribuir de alguma forma. Também não. Então qual é a resposta? Por que eles demonstraram tanta generosidade? Eu acho que a resposta é simples e claro. Os membros daquela igreja contribuíram porque eles amavam a sua igreja. Eles amavam a sua igreja. Eles escolheram alegremente a doar daquilo que eles tinham, porque eles sabiam que aqueles que os amavam não tinham. A verdade é que a generosidade genuína flui de um coração que ama o povo de Deus e a obra de Deus. Deixa eu repetir isso mais uma vez. A generosidade genuína flui de um coração que ama o povo de Deus e ama a obra de Deus e quer ver essa obra continuar a avançar. Mas infelizmente tem membros de igrejas locais
que não enxerga que contribuir financeiramente é uma responsabilidade, é um privilégio, é uma oportunidade. Não enxergam isso como algo que devem abraçar e realmente levar a sério. Muitos dentro de igrejas hoje acabam negligenciando esse aspecto da vida cristã. E isso acaba impedindo a igreja de fazer tudo o que Deus pode fazer por meio dela. Quando as pessoas não estão contribuindo fielmente, generosamente, a igreja é impedida de realmente fazer mais para o reino de Deus. Isso que eu falo, estamos fazendo muito aqui. Deus quer que nós vamos além para fazer mais, ainda mais para o reino dEle. Quando o membro da igreja não contribui financeiramente, ele não apenas perde a oportunidade de ser abençoado por Deus e ser recompensado, ele também limita a igreja naquilo que ela pode fazer para avançar o reino de Deus aqui nessa terra. E talvez você esteja pensando, poxa, mas eu não tenho contribuído fielmente, com constância aqui. Não tenho tido toda aquela generosidade. Mas eu entrei aqui, as portas estavam abertas, quer dizer, o aluguel foi pago, as luzes tudo aceso, quer dizer, as contas foram pagas, sentado num banco confortável, um palco bonito, bastante equipamento, sem eu contribuir. Acho que a igreja não precisa então da minha contribuição. Parece que está tudo bonitinho, tudo bem feito. Acho que a igreja está bem então. É justamente esse tipo de mentalidade, irmãos, que nós temos que deixar de lado. Porque a nossa mentalidade em relação a esse aspecto financeiro dentro da igreja não deve ser de apenas contribuir o suficiente para nos manter. Desde que a gente está conseguindo pagar o aluguel, pagar as contas, comprar as coisas que a gente precisa para fazer os cultos acontecerem, desde que a gente está chegando aí nesse nível, estamos bem, estamos tranquilos. Vamos além. Precisamos ir além de apenas aquilo que nós estamos fazendo aqui. Então as coisas estão indo bem, glória a Deus. Tem muitos dessa igreja que têm contribuído fielmente, com dedicação, glória a Deus por isso. Nós podemos ir além e alcançar outras pessoas. Vou ser um pouco pessoal aqui com vocês. Aqueles que estavam ou estão conosco desde o comecinho, desde o início, quando essa igreja começou na sala de uma casa que o meu pai estava alugando. Vocês lembram desses dias? Vocês sabem muito bem que nós aqui hoje só chegamos nesse ponto, nessa estrutura, conseguindo investir em missões. Nós somente chegamos a este ponto porque lá no começo tinha outras igrejas em outros países que tinham um amor tão grande pela obra de Deus que queriam investir nessa missão aqui no Brasil. E eles, por amor, de forma generosa, contribuíram financeiramente. Você não sabe quantas doações nós recebemos de equipamento de som, de microfones, de cadeiras. Algumas que vocês estão sentando agora são doações. Por muitos anos, lá na igreja Cidade Jardim, nós somente conseguimos pagar o aluguel porque uma igreja de Califórnia fielmente todo mês enviava dinheiro para ajudar a completar o aluguel, porque a gente não tinha esse dinheiro. Nós estamos aqui hoje, graças a Deus, com tudo que temos, mas somente por causa do amor e da fidelidade de pessoas que amam o povo de Deus e amam a obra de Deus. E aí eu penso, quantas pessoas estão aqui hoje que ouviram o Evangelho de Cristo neste lugar? Quantas pessoas estão aqui hoje que foram batizados e estão firmados com Cristo através deste lugar? Tudo isso é fruto de homens e mulheres cristãos fiéis, dedicados e generosos. E aí eu penso, julga você. Se é certo, se é apropriado nós desfrutar de tanto amor, de tanta generosidade dos outros, e aí recusar a contribuir para que outros que nós ainda talvez nem conhecemos possam ser alcançados com este mesmo amor.
Cada membro que faz parte da igreja, antes de entrar como membro, você teve diversas conversas com alguns dos pastores aqui, um ou outro. Talvez você lembre daquelas conversas. E nessas conversas fomos reais com você sobre o lado financeiro da igreja, como funciona, das necessidades, da responsabilidade, do compromisso que é necessário. E cada um falou, é isso aí, concordo, eu aceito esse compromisso, eu entendo da importância disso, de não só receber e receber e receber, mas também devolver e contribuir. Eu pergunto para você, você tem honrado esse compromisso? Será que você tem honrado esse compromisso? Abre comigo em 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16, vamos começar no primeiro versículo. Nós vemos o apóstolo Paulo exortando essa igreja a honrar um compromisso financeiro que eles tinham tomado. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1. O apóstolo Paulo escreve lá no finalzinho dessa carta maravilhosa, ele fala, quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. Vamos parar aqui rapidamente. O que é o contexto aqui, essa coleta para o povo de Deus? Lembra algumas semanas atrás, eu estava falando sobre os primeiros cristãos na igreja em Jerusalém, o quanto eles sofreram perseguição, quanto sofrimento e angústia eles passaram, porque por causa da sua nova fé em Cristo, tinha muitos que perderam tudo, perderam casas, perderam todos os seus bens materiais. Então esse povo, essa igreja estava sofrendo muito, estava num estado de pobreza extremo. E o Paulo, ele sente no coração a criar esse projeto de envolver outras igrejas que foram formadas de alguma forma ou outra através daquela primeira igreja. E a ideia dele é juntar igrejas para ver se essas igrejas querem contribuir financeiramente para ajudar essas pessoas em necessidade. E ele apresenta esse projeto para a igreja em Corinto e eles topam. Eles gostaram da ideia. Eles fizeram esse compromisso. Olha no versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem, e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Então esse foi o compromisso, um compromisso firme daquela igreja. Cada um fez o compromisso. Quando eu receber, eu vou pegar daquilo, eu vou separar uma quantia, e aí eu vou guardar aquilo. E nós vamos acumulando essa oferta, esse dinheiro, para poder eventualmente aliviar as aflições e o sofrimento dos nossos irmãos, do povo de Deus a quem amamos. Depois de um tempo, o apóstolo Paulo estava pronto. Estava pronto para mandar Tito e 2 outros homens até essa igreja para fazer essa coleta, dessa contribuição que foi prometido. Na segunda carta, olha comigo em 2 Coríntios 9, ele começa a encorajar, a exortar essa igreja a honrar o compromisso que uma vez fizeram. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 1. O apóstolo Paulo fala assim, não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Olha só. Em outras palavras, ele está falando, desde o ano passado, quando vocês fizeram, bora, vamos fazer esse compromisso, vamos ajudar. O apóstolo Paulo foi espalhando essa notícia, e ele está falando, olha, eu tenho muito orgulho de ver a atitude de vocês, o amor que vocês têm por esse povo, a generosidade, e eu saí contando para as outras igrejas.
E ele fala que essas outras igrejas, vendo o exemplo de amor e generosidade, eles ficaram motivados para também entrar nessa missão, nesse projeto de ajudar os santos em Jerusalém. Versículo 3. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. O Paulo quer que eles entendam: pessoal, confiamos na sua palavra. Vocês falaram que ia se preparar e a gente confiou em vocês. Tanto que a gente já foi falando para as outras igrejas que é o que vocês estavam fazendo, esse compromisso. E ele fala assim: depois de tudo isso, depois de você dar a sua palavra e se comprometer, seria vergonhoso. De repente a gente aparecer, esses homens aparecer, depois de tanto que eu falei bem de vocês, tanto orgulho que eu tive por vocês, aí de repente eles chegam lá e vê que vocês voltaram para trás, que vocês abriram mão desse compromisso que vocês tiveram. Versículo 5, assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Aqui na nossa igreja nós também confiamos na palavra dos irmãos. Quando os irmãos falam, somos comprometidos, quero fazer parte, eu vou fazer a minha parte aqui, nós também confiamos, e nós também criamos planos e objetivos para aquilo que essa igreja possa fazer daqui para frente, baseado nesse compromisso. Eu quero encorajar você, como Paulo encoraja essa igreja, seja fiel com esse compromisso. Não volta para trás, não seja despreparado. Faça a mesma coisa. Separe uma quantia de acordo com a sua renda e utilize aquilo para investir no reino de Deus. Mas irmãos, eu também quero deixar muito claro que nós entendemos que às vezes a gente passa por fases muito difíceis. Às vezes coisas acontecem que a gente não esperava. E de repente a perca de um emprego, ou uma emergência de saúde em que nós gastamos muito e de repente a gente fica numa fase que não conseguimos contribuir do jeito que a gente gostaria. Nós entendemos isso. E não estamos aqui para condenar e falar, então você tem que sentar na fileira lá no fundo, não pode participar dos eventos, não pode tomar ceia do Senhor. Não, não é isso que estamos falando. Deus conhece o seu coração. Ele sabe o que você realmente poderia dar ou não. E se Ele não te condena, nós também não. Mas isso é diferente de uma pessoa que tem, que poderia, mas decide a investir em todos os seus interesses, gastar em todos os seus desejos, com um monte de coisas que no final das contas são passageiros, ao invés de investir em algo que é eterno, algo que dura para sempre. Então esse é um caso entre você e Deus, é algo que deve acontecer entre você e Deus. No próximo versículo, Paulo nos lembra a igreja desse princípio bíblico que o próprio Senhor nos dá. Ele fala no versículo 6, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. O Deus soberano, Ele tem um relatório de todas as vezes que a gente contribuiu, detalhado. Ele não esquece, Ele sabe. E para aqueles que contribuíram generosamente e fielmente, você pode ter certeza absoluta que você será recompensado generosamente. Mas aquele que não leva a sério isso, que dá esporadicamente, quando poderia ser mais fiel e constante e generoso, Deus vai retribuir de acordo com essa mentalidade, com essa atitude. Mas para aquele que determina no coração, eu vou ser generoso, eu vou contribuir,
Deus é generoso para recompensar. Você não pode jamais ser mais generoso do que o próprio Deus. Creio que Deus está falando, seja generoso o quanto você quiser, não tem limite para mim. Não tem limite para mim. Eu vou ser tão generoso quanto, ainda mais. Essa é a promessa que nós temos do nosso Deus. E eu não quero utilizar isso como uma forma de enganar você vai prosperar, você vai ficar rico se você contribuir. Não é nada disso. Eu estou utilizando as palavras do próprio Senhor. Ele mesmo fala, aquele que semeia generosamente vai recolher generosamente daquilo que eu tenho. A gente está chegando no finalzinho aqui. E eu não posso deixar a igreja sair sem eu ser muito claro sobre o que é ser generoso. Generosidade não é medida pela quantidade de dinheiro que você deposita. É medida pela atitude do seu coração em relação àquilo que você tem, que você possui. Olha comigo em Lucas 21, versículos 1 a 4, antes da gente voltar para o texto de 1 Coríntios, ou 2 Coríntios. Lucas 21, versículo 1 a 4. Fala o seguinte: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre. E disse: afirmo que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Ela foi mais generosa de coração, com uma quantia muito menor do que os outros. Deus, Ele está mais interessado na atitude do seu coração em relação àquilo que você possui, do que a quantidade que você oferta. Porque como Ele deixa claro, talvez o rico que tem muito dinheiro, dá daquilo que sobra, mas não sente nenhum sacrifício, não é nenhum desafio da fé. Mas aquele irmão que se esforça, que tem trabalhado e que ganha uma renda menor, mas que decide a contribuir uma quantia maior em relação àquilo que possui, Deus vê, e Ele se alegra, Ele promete a recompensar. Então como que a gente faz isso? Chegando lá para o final. Como que a gente faz tudo isso? Versículo 7, voltando para 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Eu fiquei pensando, quantos pastores, se o Paulo estivesse falando isso publicamente hoje em dia, quantos pastores falariam: Paulo, você está louco? Não fala uma coisa dessa, você não quer ganhar dinheiro? Falar assim, cada um dê conforme determinou em seu coração. Não, você tem que colocar uma regra, você tem que impor, você tem que forçar. Se você quer que o povo dá, você tem que falar que eles vão ser condenados, que eles são pecadores, que eles não vão ser aceitos por Deus. O Paulo fala, não é assim. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, não como obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Lembra, a pessoa que não tem uma regra específica, uma porcentagem, mas que ama a igreja e ama a obra de Deus, vai ser generosa. Independentemente de um pastor falando, você tem que dar esse valor, essa porcentagem, ela vai ser generosa, porque ela ama o povo de Deus, e ela ama a obra de Deus. Versículo 8, olha só: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Contribuir financeiramente é questão de fé. É questão de fé, é crer na palavra de Deus. É pensar, se Deus fala, confia em mim, pode contribuir, pode ser generoso, que eu vou cuidar de você. Você vai ter tudo que é necessário para você. E ainda mais para que você transborda em boas obras. Pode ir, pode seguir em frente, eu estou aqui. Contribuir generosamente e fielmente é acreditar que Deus vai fazer o que Ele diz que vai fazer. Ele vai cumprir a promessa dEle. Então eu vou ter um passo de fé. Tem alguns que pensam assim, se Deus aumentar a minha renda, eu vou contribuir.
É a mentalidade inversa. Deus está falando, toma esse passo de fé, seja fiel, estabelece um valor no seu coração, e com esse valor, seja dedicado, seja fiel, e pode deixar, que aí eu vou te abençoar, para que você possa ser ainda mais generoso, e abençoar ainda mais pessoas. Versículo 9, como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. O Paulo está falando, olha, seja generoso, e Deus vai te abençoar, e você vai poder ser ainda mais generoso. A ideia não é ser generoso para ser rico, e guardar tudo para você, e acumular muitos bens materiais. Não, seja generoso para Ele te recompensar, para que você possa ser ainda mais generoso. Essa é a atitude do cristão que ama o povo de Deus e ama a igreja, que quer ir além. Versículos 11 a 15. Ele fala assim, vocês serão enriquecidos de todas as formas, ou seja, não só, Ele não vai recompensar só financeiramente, espiritualmente, nas outras áreas da sua vida, Ele vai te abençoar, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Olha só que bonito aqui, o serviço ministerial que vocês estão realizando, não estará apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio desta aprovação de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, e pela generosidade de vocês em compartilhar de seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Ele dá essa imagem, ele fala, gente, através da sua generosidade, vai ter pessoas numa outra cidade, numa outra região, que talvez você não conhece pessoalmente, que vão estar louvando e engrandecendo o nome de Deus, por esse ato de generosidade. Alguns anos atrás, acho que já faz uns 2 anos, a gente teve a oportunidade de enviar um missionário de volta para a Venezuela. E quando ele chegou lá, ele achou que ia ter um lugarzinho para ele poder começar os cultos. Um prédio que já existia na comunidade indígena. Só que quando ele voltou, deu uns conflitos com as pessoas, os líderes que já estavam lá, e ele ficou sem lugar para cultuar. E nós transmitimos essa necessidade para essa igreja. E no mesmo dia que nós falamos sobre essa necessidade, um grupo de irmãos se juntaram, conversaram entre si e vieram até nós. Falamos, a gente quer comprar o terreno, então, para eles. E compraram esse terreno. E aí outros irmãos contribuíram para ajudar a levantar uma estrutura humilde, mas um lugarzinho, um lugar para essa igreja poder reunir. E através da sua contribuição generosa, através de tudo que essa igreja tem investido por meio das contribuições financeiras, hoje, domingo, teve um grupo de pessoas na Venezuela, louvando e engrandecendo o nome de Deus. Você não conhece eles, um dia vai conhecer, mas louvando e agradecendo, e eu tenho certeza absoluta que sem eles te conhecer, eles estão orando e agradecendo o Senhor, tem um amor e um carinho por nós, estão pedindo para o Senhor continuar a abençoar essa igreja, para que por meio dessa igreja, outras comunidades possam ser alcançados com o Evangelho de Cristo. É isso, imagina que com a sua contribuição financeira, você pode impactar a vida de pessoas no outro lado do mundo,
e fazer com que eles louvam a Deus. E mais do que isso, chamando a equipe, mais do que isso, você pode contribuir em mudar o destino eterno de pessoas. Eterno, para sempre. Então eu quero exortar a igreja hoje. Se você um tempo atrás fez um compromisso, honra esse compromisso. Entenda que nós não queremos apenas nos manter aqui. Vamos além, igreja, vamos além. Já estamos indo além. Queremos ir ainda mais, tem muito ainda mais que possamos fazer. Deus está nos chamando para ir além. Só que isso só acontece, como eu falei, quando cada membro esteja engajado, esteja participando e que enxerga esse privilégio de poder contribuir para avançar o reino de Deus aqui nessa terra. Convido você a levantar neste momento. Nós vamos ter um último louvor. Você pode ficar à vontade neste momento para cantar, você pode vir até a frente e orar. Nós temos homens e mulheres que gostariam de orar com você e por você. E esse momento não é apenas para você falar com Deus em relação àquilo que você ouviu hoje. Mas talvez seja, talvez você quer falar com Deus neste momento e pedir para Ele renovar esse compromisso dentro do seu coração. Para Ele te abençoar, para que você possa realmente continuar a contribuir. Para que você possa ter um coração que ama o povo de Deus e ama a obra do Senhor. Que seja generoso, sabendo que Ele vai recompensar. Para que você possa transbordar em toda boa obra. Mas talvez tenha um outro assunto no seu coração. Algo que Deus tem feito na sua vida. Talvez tem pecados que precisam ser confessados. Talvez você nunca tomou aquele passo de realmente chegar diante de Deus e clamar a Ele por misericórdia e salvação, se arrependendo dos seus pecados, pedindo para Ele te salvar, te dar uma nova vida, trazer você para dentro da família dEle. Se você não tem feito isso, aproveite esse momento. Você sairá deste lugar com uma nova criatura, um novo coração, uma nova vida. Eu não sei o que Deus está fazendo na sua mente, no seu coração, mas fale com Ele, aproveite esse tempo entre você e Ele, enquanto nós cantamos.